Pânico na Bolsa de Valores, o que fazer nesse momento de grande turbulência e fortes quedas de Bolsa de Valores do mundo inteiro? Pois é, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que vocês podem fazer e o que não fazer para conseguir passar da melhor maneira possível por esse grande período complicado e sair mais forte e quiçá com mais dinheiro no bolso depois que tudo isso passar. E caso você não conheça, meu nome é Bruno Kataoka, eu já invisto na Bolsa de Valores desde 2005, sou o criador do método VC na Bolsa de Valores e estou gravando esse vídeo justamente para ajudar pessoas como você que não sabem direito o que fazer a evitar perder dinheiro nesse momento e, pelo contrário, até ganhar muito dinheiro, sair mais rico de toda essa situação. Então, se você já gostou desse assunto, clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal para receber as próximas novidades em primeira mão. Então, olha só, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque na época que eu passei minha primeira crise, lá em 2008, eu fiz muita besteira. Tá? Eu cheguei a fazer coisas que me fizeram perder muito mais dinheiro, perder tempo e eu quase desisti da Bolsa de Valores porque eu estava totalmente desanimado, estava cansado de apanhar do senhor mercado, né? Mas de qualquer maneira, essa forte queda dessas últimas semanas já foi suficiente para fazer muita gente entrar em pânico, perder dinheiro e de repente até mesmo de desistir da Bolsa de Valores, o que é uma coisa muito ruim, porque a Bolsa de Valores é o futuro, tá, gente? Se você está pensando em desistir, não desista ainda, porque eu vou te dar dicas valiosas nesse vídeo que vão te mostrar um outro caminho que você pode seguir e que eu tenho certeza que se você seguir esse caminho de maneira disciplinada, você vai conseguir sair mais forte dessa crise e quiçá você saia até com mais dinheiro do que quando entrou, tá certo? Então assim, para começar, antes de falar o que você deve fazer, eu quero falar o que não fazer, porque é muito importante. Em investimentos, se você começa errado, você vai ter resultados muito ruins. Se você começa certo, as chances de você ter excelentes resultados são muito maiores, tá? Então aqui eu quero contar 3 coisas que me falaram fazer na época que eu não deveria ter feito, que eu me arrependi, tá? A primeira coisa foi a minha mãe, né, tá? Pra você ter uma ideia, naquela época eu fiquei tão assim desesperado que eu chamei pela minha mãe literalmente, né? Só que ela estava muito brava comigo porque eu fiz meu pai perder muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ela estava preocupada e ela não manja de investimentos, tá? Até hoje ela não sabe muita coisa. Então na época ela deu um conselho que talvez as mães de outras pessoas possam dar aos seus filhos, que seria, ela falou assim, ó, para com esse negócio de bolsa, volta para renda fixa, para poupança e fica ali. Só que na época eu já tinha estudado o Robert Kiyosaki, já tinha estudado o Gustavo Cerbasi e acredito que como você, eu já sabia que a renda fixa já era, mesmo naquela época que pagava cerca de 1% ao mês, não era o melhor caminho, tá? O melhor caminho para o longo prazo, para você realmente construir uma riqueza, seria investir em ativos reais, acumular ativos, tá? Como no caso ações, que na verdade você vai estar acumulando participações em empresas, e também imóveis, por exemplo, né? Enfim, a ideia, né, que eu aprendi com Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, seria investir em ativos que gerem renda passiva mensal, mas também que valorizem o principal. Tá? Então eu já sabia que era isso que eu queria e não tinha mais como voltar, não tinha como voltar para a renda fixa. Então, assim, se alguém falar para você volta para a renda fixa, não faça isso, tudo bem? Continue persistindo na bolsa, porque esse é o futuro e isso é o que vai fazer você ter uma vida muito mais prazerosa de se viver financeiramente falando daqui a alguns anos, tá? A segunda coisa que me falaram para fazer foi continuar na bolsa, assim, só que através de fundos de investimento, tá? Eles falavam assim, um amigo meu que investiu em fundos de ações, cara, ele falou assim, meu, para de querer fazer as coisas sozinho, você é dentista, meu, deixa aqui com esses caras aqui, que eu já vi isso faz tempo, os caras estão entregando um puta resultado para mim. Tá? Só que acontece, naquela época o cara tinha começado em 2002, então ele pegou toda a alta de 2002 a 2008, né? E eu cheguei a investir uma grana nesse fundo, só que depois eu percebi o quê? Que se você não sabe, você não estuda o que é preciso para ter sucesso na Bolsa de Valores, não adianta muito você deixar o seu dinheiro na mão do gestor do fundo de ações, tá? Porque você ainda tem o poder de resgatar esse dinheiro e colocar mais dinheiro. Então, se você não tiver um estudo sobre o mercado de ações, bolsa de valores, dinâmica de preços, você vai continuar vendendo no fundo e investindo mais no topo, tá? E não interessa se é direto ou no fundo de ações, você vai continuar perdendo do mesmo jeito, tá? Então, mesmo que se você investe em fundo de ações, tudo bem, não tem problema, mas você precisa saber
Você precisa ter algum estudo para não ficar resgatando seu dinheiro nessas fortes quedas e não ficar colocando mais dinheiro quando as notícias falarem que é hora de investir na bolsa, tá? Isso só vai te levar para o prejuízo. E a terceira coisa que eu recomendaria você não fazer é comprar ações agora na baixa sem ter um método. Tá? Porque eu falo isso porque teve um tio meu que já tinha experiência com ações, que eu cheguei a conversar com ele nessa época e ele me ajudou bastante. Só que ele virou para mim e falou assim: ó, agora que está na hora de comprar, agora que está caindo, que está na hora de comprar. Só que eu já tinha perdido metade de tudo que eu tinha investido. E eu pensava: poxa, mas se eu comprar e cair mais, eu vou perder mais dinheiro ainda. E eu falei para ele assim, né? Falei: tá, tio, tudo bem, eu compro agora, mas e se cair mais, o que eu faço? Daí ele falou: não, você continua, né? Tem que escolher a ação de uma boa empresa. Comprar e deixar lá o dinheiro, né? Aí, só que isso para mim não era o suficiente, porque eu já estava muito em pânico, eu já estava afetado, e eu sabia que se eu comprasse uma ação só porque caía, e ela continuasse caindo, eu ia vender de novo no fundo em desespero, com medo de perder tudo. Então, para mim ficou bem claro que não adiantava eu simplesmente comprar uma ação só porque caiu. Eu vi que teve gente aí que investiu uma putz grana aí, logo naquela queda de menos 7% do coronavírus. E depois disso o mercado caiu ainda mais. Tá? Então não é desse jeito que você ficar aproveitando as oportunidades da bolsa. Você precisa ter um método comprovado lá que realmente no passado deu certo, que provavelmente vai continuar dando certo no futuro. Tá? Não dá para sair assim de paraquedista aí achando que a bolsa de valores é só sobre isso. Caiu, compra, subiu, vende. Tá? Não é assim. A bolsa de valores não é para amadores e o dinheiro não vai aceitar esse tipo de desaforo. Tá? Mas agora que já falou o que você não deve fazer, eu vou falar agora o que eu aconselharia você a fazer, tá? Uma coisa que eu falaria para minha filha se ela estivesse passando por essa mesma situação, tá? Então, o que fazer nesse momento, tá? Eu sugeriria, né, para você começar a analisar ou estudar a análise fundamentalista, porque é através da análise fundamentalista que você vai conseguir distinguir as empresas boas das médias e das ruins, tá? Daí você fica só com as boas, tá? Principalmente nesses momentos de queda. Outra coisa que eu recomendaria você estudar, e eu não tenho palavras para descrever o quão importante isso seria a dinâmica de preço, ou seja, estudar a análise técnica, mas não a análise técnica que os traders utilizam, que é aquela análise técnica focada no curto prazo. Não, você tem que estudar análise técnica com foco no longo prazo. E por que no longo prazo? Simplesmente porque você não vai ter nenhum investidor multimilionário ou bilionário que chegou lá através do trading. Pelo contrário, todos os investidores da bolsa que tiveram sucesso, eles focaram no longo prazo. Tá? E o problema, né, que o que muita gente fala que a análise técnica não funciona, que é uma porcaria, que é especulação, tá errado isso, tá? Porque assim, você tem que saber diferenciar a análise técnica da estratégia de trading, que é ficar comprando e vendendo no curto prazo. A estratégia em si já é ruim, tá? Só que os caras costumam utilizar a análise técnica como ferramenta de análise. Então muita gente faz essa confusão, né? Falar que a análise técnica é uma porcaria. Mas é porque as pessoas utilizam a análise técnica do jeito errado. E quando você utiliza a análise técnica do jeito certo, que seria mais focada no longo prazo, ela te abre muitos caminhos e te ajuda muito nesses momentos de forte queda a manter aí, vamos colocar, o equilíbrio emocional. Porque se você entrar em pânico, se você não tiver a mínima noção de quando um fundo pode começar a ser formado, dificilmente você vai conseguir fazer bons investimentos. E quando você não faz bons investimentos, vê o seu lucro caindo, você vê o seu patrimônio no prejuízo diminuindo, é aí que você entra em pânico e vende tudo no fundo no prejuízo. Tá? Então a análise técnica é muito importante, ela é muito boa, você só tem que saber utilizar essa excelente ferramenta. Outra coisa que você deveria fazer é estudar a história dos grandes investidores. É o que eu falei. Você vai ter investidores bilionários da Bolsa de Valores no mundo inteiro. E a característica em comum entre todos eles é de que todos eles simplesmente focaram no longo prazo. Eles focam no buy and hold. Então por que você deveria fazer diferente? Não é verdade? Então é essa estratégia que você tem que seguir, ter essa visão de um pouco mais de longo prazo, de crescer junto com a empresa, que você vai estar no melhor caminho, no caminho mais seguro e mais rentável. E tudo isso vai servir para você ter mais controle emocional, porque em última análise, o que você precisa é de controle emocional. Só que assim, nós como seres humanos, nós temos o cérebro emocional muito forte. Tá? Colocando de maneira bem simples, tá? A gente tem basicamente dois cérebros, o cérebro emocional e o cérebro racional.
tá? E o que acontece? O nosso cérebro emocional é muito mais forte que o racional. Mesmo para você que acha que é uma pessoa super racional, super fria na hora de tomar decisões, você pode ter certeza. Toda compra que você faz, assim, não digo de ações, mas compras assim de carro, roupa, enfim, de bens de consumo, tudo que você consome, você acaba fazendo todas as compras sempre com base em alguma emoção. Só que na bolsa de valores, se você tomar decisões com base na emoção, você só vai fazer besteira, porque as emoções que mais dominam a gente num momento de forte queda é o pânico. Então você tem que saber utilizar um método que crie condições que facilite o seu controle emocional, que permita você enxergar oportunidades nas quedas. Porque aí, ao invés de você ficar em pânico, você vai ficar eufórico, tá? Você vai ficar querendo investir mais dinheiro justamente nesse momento. E nas fortes altas, ao invés de você se sentir eufórico, como a maioria se sente, você vai começar a se sentir com medo, tá? É aquilo que o Warren Buffett fala, você tem que ser ambicioso quando todos estão com medo e ser medroso enquanto todos estiverem sendo ambiciosos, tá? É dessa maneira que você vai vencer na bolsa de valores, tá? E depois que você está tudo isso, é necessário você criar, você forjar o seu próprio método de investimento que permita que você tenha um setup de entrada, ou seja, você deve ter bem claro as condições de compra, um setup de saída, né? Você tem que ter bem claro as condições onde você vai vender uma ação, seja no lucro ou no prejuízo. E também tem que ter como foco essa estratégia, tem que abordar, como eu falei antes, o foco no longo prazo, porque essa é a estratégia do buy and hold, é a estratégia que mais gerou bilionários no mundo inteiro na bolsa de valores. Tá certo? E se por acaso você quer ter acesso ao método de investimento que eu criei e que eu utilizo com sucesso desde 2008 para ter altas rentabilidades, com baixo risco e com no máximo 30 minutos de dedicação por semana, eu sugiro que você clique no link aqui abaixo da descrição para fazer o download do e-book gratuito, onde eu conto muito mais detalhes a respeito desse método que eu utilizo e dou dicas interessantes que você pode colocar em prática para começar a ter excelentes resultados na bolsa de maneira responsável o quanto antes. Beleza? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e eu desejo que você tenha muita sorte na bolsa de valores e tenha excelentes retornos daqui para frente. Um grande abraço, tchau, tchau.